Bom dia, igreja! A paz do Senhor! Leitura bíblica de hoje, como tema da nossa aula especial de domingo, nós temos o poder da oração. A oração, de fato, tem poder? Existe uma oração perfeita para nossas vidas, ao qual podemos usar diariamente? Vamos aprender hoje, nesse nosso estudo bíblico, para assim aprendermos a orar, aprendermos a pedir ao Senhor, aprendermos a conversar, porque a oração, na verdade, ela é um diálogo nosso com o Pai. Assim como conversamos, eu e você aqui nos nossos estudos, nós também conversamos diretamente com o nosso Rei, com o Rei majestoso. Estou eu aqui pronta para ir ao culto e vamos dar início. Orar de verdade para uma vida santa. Uma breve ilustração: imagine um celular com a bateria cheia, mas sem sinal. Ele tem energia, mas não se conecta a ninguém. Assim é o cristão sem oração. Tem potencial, tem promessa, mas vive desconectado da fonte. A oração não é um ritual religioso, é um relacionamento de dependência e alinhamento com Deus. A oração não muda Deus. A oração muda a quem ora, a nós. Deus, ele permanece o mesmo ontem, hoje e amanhã. Deus é imutável, ele não muda. Ele não pode ser modificado, ele não pode ser alterado, mas nós sim. E nós podemos ser mudados através da oração. Ontem, conversando com uma irmã em Cristo, na verdade, essa semana toda, foram 2 irmãs ao total, as quais vieram conversar comigo e tiramos algumas dúvidas referentes a problemas. Então, conversando com elas, disse o seguinte: minhas irmãs, prestem bem atenção. O problema que vocês estão passando não é para mudar o outro, mas é para mudar a nós mesmos. Todo problema, todo o caminho que a gente percorre e que a gente tenha alguém no nosso calcanhar, ali, ó, amassando a nossa vida, não é para a transformação do outro, mas é para a nossa própria transformação. A gente consegue transformar o outro baseado na nossa atitude, tá? Vamos deixar isso bem exemplificado. Por que eu digo isso? Digamos que uma pessoa venha querer discutir com você. E você pega e conversa com ela assim, ó, meu irmão, hoje eu não quero discussão, não. Hoje eu não estou muito bem. Hoje eu não quero arrumar confusão, não quero discutir. Essa pessoa ela vai continuar tentando arrumar discussão com você, mas a sua atitude vai fazer com que ela perca essa vontade de querer discutir, entende? Ou então não fale nada, simplesmente. Uma vez eu discutindo, eu disse para a pessoa o seguinte: você quer discutir? Uma colega de trabalho. Falei: olha só, eu não vou discutir com você. Se você quer discutir, faz o seguinte: vai lá no banheiro, lá tem um espelho, olha para ele que você vai arrumar com quem discutir, porque aqui eu não discuto. A gente está dentro do ambiente de trabalho e aqui não é lugar de discussão, aqui é lugar de decisão, é lugar de trazer coisas boas referente ao trabalho. Agora, discussão não é comigo, tá bom? Aí ela, muito boa, ela esperou que eu fosse reagir, porque eu sempre fui uma pessoa reativa, ela esperou que eu fosse reagir. Mas mantive ali a minha disciplina e falei para ela, ó, eu não quero discutir, aqui não é ambiente. Acalma sua cabeça, depois a gente senta para conversar. É diferente. Conversar é diferente de discutir. A discussão te leva a níveis baixíssimos de coisas ruins. Nossa vida tem que ser direcionada e voltada em oração para o Senhor. E o que eu uso com isso? Ah, mas Natália, mas tem gente que vem, que é enviado. O Satanás, quando ele não vem, ele manda o secretário dele ali, ó, para me tirar a minha paciência. Mas é exatamente por isso. Quando nas suas orações você pede por amor, por paciência, os frutos do Espírito, o que você recebe? Você recebe lutas. Então, ontem eu conversando com uma irmã, disse a ela, olha, minha irmã, ore pedindo sabedoria. Porque a sabedoria, ela vai fazer com que você amadureça
e assim você consiga enfrentar. Junto com a sabedoria vem a paciência, vem o domínio próprio, vem todas essas coisas que vão acrescentar na nossa vida e que a gente pode ser mudado e moldado de acordo com a vontade do Senhor. Mas se eu respondo à ignorância, à truculência do outro, com mais ignorância e mais truculência, a primeira coisa que a pessoa vai olhar e vai dizer assim: ué, fulana não diz que é crente? Jesus agora está mandando a gente discutir? Entende? Porque a pessoa nunca quer sair por baixo. A pessoa que está na ignorância, está na luta, está na briga, ela sempre quer mais briga para quê? Para ela poder vencer, porque ali é o lugar dela de sabedoria. Enquanto você está aqui e desce para cá, não adianta, minha irmã. Meu irmão, você que vai perder. E é isso. Qual o objetivo desse estudo? Entender o verdadeiro poder da oração, aprender a como orar segundo a vontade de Deus, compreender que a oração conduz uma vida santa e aprender com exemplos bíblicos de Salomão. Existe um modelo de oração perfeita? A oração como relacionamento não é como uma repetição. Ficar repetindo várias vezes a oração do Pai Nosso, qualquer tipo de oração, não é ficar repetindo diversas e diversas e diversas vezes. É um diálogo. Imagina eu ficar, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, com nós cada dia nos dai hoje. E assim repetindo. O que eu tive de diálogo com Deus? Eu posso começar, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, até o final. E depois começar a falar, Senhor, eu preciso do seu auxílio, eu preciso do seu socorro, eu preciso da sua ajuda. E por aí vai. Versículo chaves, Mateus 6, versículo 6. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto. Então o seu pai que vem em secreto recompensará. Ou seja, Jesus ensina no Sermão do Monte que a oração não é para ser exibida, mas vivida na intimidade. Ele confronta a religiosidade vazia e chama para um relacionamento real com o Pai. Aqui, Jesus, nesse contexto de Mateus capítulo 6, ele dá o exemplo dos escribas e mestres da lei que ficavam orando na sinagoga em pé, falando em alta voz, para quê? Para as pessoas que estavam à sua volta ficarem falando, nossa, que religioso, que homem sábio. Você entende qual é a diferença? Existem duas formas. Existe a forma de eu ir para o meu secreto, orar em secreto, e existe a forma de eu ficar me exibindo. Então, aqui Jesus ele está fazendo uma referência a vai para o seu quarto, ou seja, entra para dentro do seu quarto, fecha a sua porta, onde está o seu secreto, e Jesus Cristo e Deus estarão ali com você. Ajoelha, bota teu joelho no chão, se não puder botar o joelho no chão, deita na cama com a face no... Já fiz isso muitas vezes, deitar na cama com a face no travesseiro e clamar ao Senhor ali, ó, e pedir a Ele, orar pedindo a Ele auxílio, socorro, provisão, providência, e é isso. É um relacionamento. Ninguém sai por aí com o seu cônjuge mostrando o relacionamento para as outras pessoas ou falando do relacionamento para as outras pessoas. É no secreto que você vive o seu relacionamento. Logo, com Deus não é diferente. O relacionamento entre eu e Deus tem que ser entre eu e Deus. É um diálogo aqui, ó. Eu falo com ele em palavras, em voz alta, eu falo com ele em pensamentos. Elevo meu pensamento a ele o tempo inteiro, indo no percurso para o trabalho, voltando do percurso do trabalho. Às vezes eu estou lá, quando eu tenho um momento de folga, eu estou em oração alinhada ao Senhor. E é isso. Jeremias 29, 13. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o seu coração. Orar não é apenas falar, mas buscar de coração. Uma oração feita apenas por obrigação não transforma. Uma oração feita em secreto gera intimidade, mudança interior. O poder da oração alinhada à vontade de Deus. Texto base, 1 João, capítulo 5, versículo 14. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus.
Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, ele nos ouvirá. Quando for fazer a sua oração, pergunte a Deus: Senhor, é a sua vontade? Se for a sua vontade, que o Senhor permita que eu alcance. Se não for a sua vontade, retira do meu coração, retira do meu pensamento. Porque não adianta, minha gente, você pedir a Deus algo que vai talvez te retirar do caminho certo. Você pedir a Deus alguma coisa que muitas das vezes vai te afastar do caminho do Senhor. Deus, ele vai te dar aquilo que seja para a glória dele, que vai te fazer cada vez mais permanecer no caminho, fiel ali, firme com o Senhor. Não um caminho que vai te levar a um local que vai ser a sua destruição. Não só o afastamento de Deus, mas também a sua ruína. Devemos pedir o que seja a vontade de Deus. Quando pedimos o que está dentro da vontade de Deus, Deus realiza. Se não estiver, meu irmão, peça a Deus para retirar. Ore a Ele, Senhor, se for a sua vontade, amém. Se não for, retira. É o que eu te peço, retira do meu coração, retira da minha mente, afasta de mim. João ensina que a eficácia da oração está no alinhamento com a vontade de Deus. Não na insistência humana, mas, Senhor, eu quero aquele varão para mim, Senhor. Ele é tão bonito, tão importante. Será que é? Será que ele vai ser um homem de Deus ou ambos irão se desviar? Devemos pensar nessa hipótese também. Ou, Senhor, eu quero tanto aquele carro vai fazer tão bem para mim. Será que é para fazer bem ou será que é para massagear o seu ego? Devemos pensar. Se está na vontade de Deus, vai estar na nossa vontade. Se não está na vontade de Deus, não adianta insistir. Romanos 8, 26. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Às vezes, não sabemos o que pedir, mas quando nos colocamos diante de Deus com humildade e o Espírito Santo nos conduz, orar de verdade é confiar, mesmo sem entender. Confiar sem entender. Quantas vezes nossa vida foi para a direita quando a gente queria ir para a esquerda? A confiança é entender que, mesmo não sabendo para onde o caminho de Deus vai nos levar, permanecemos firmes, orando e agradecendo que a vontade dele está sendo feita nas nossas vidas. E é isso. A oração que gera santidade e transformação. Salmos 51, versículo 10. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Davi ora após reconhecer seu pecado. Ele não pede apenas perdão, mas transformação interior. Isso revela que a oração verdadeira confronta o pecado e gera santidade. Quando a nossa oração é sincera e verdadeira, Deus, gente, não adianta, ninguém consegue enganar Deus, nem a Jesus Cristo. Ele sonda mentes e corações. É ele que sonda. Ele sabe o que se passa aqui, ó, dentro do meu coração. Ele sabe de tudo. Não adianta eu estar aqui falando, lendo o versículo, se eu não vivo. Preciso viver. Claro que tem os defeitos especiais que ainda precisam ser tirados da minha vida. Sim. Mas eu não fico julgando outras pessoas pelo pecado dos outros. Apenas estudo para querer me moldar e me mudar, e o problema está aqui. É aqui que eu tenho que mudar. Não adianta nada eu ficar olhando o erro do outro. Eu ficar ali, ó, observando, prestando atenção no erro do outro. O erro do outro é o outro com Deus. Não estou aqui para julgar. Mas
Eu estou aqui para me moldar e me mudar. Se todo mundo tomasse conta da sua vida, como toma conta da vida dos outros, a gente com certeza teria um mundo melhor. Com certeza, 100% de certeza, nós teríamos um mundo melhor. Mas o problema é que as pessoas colocam o seu pecado no bolso e ficam ali, ó. Ih, fulano tá pecando. Ah lá, basta não. Devemos observar e aprender com o mestre. Cristo Jesus, ele não ficou preocupado com os fariseus e os mestres da lei. Cristo Jesus não ficou preocupado com o que João Batista estava fazendo. Cristo não ficou preocupado com nada. A preocupação de Jesus era: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu lhe darei descanso. Vá, tua fé te curou. Aqueles que buscam ao Senhor. É isso que Jesus quer, aqueles que o buscam. Aqueles que têm o seu coração voltados para ele. Jesus não quer te julgar pelo seu pecado. Jesus quer que você retire o seu pecado de você e assim vocês dois consigam caminhar juntos. É isso que Jesus quer. Mas Jesus não quer que você tire sozinho, não. Ah, só vou para Jesus quando eu estiver bem, quando eu estiver bem. Jesus quer você do jeitinho que você está aí. Pecador, manco, coxo, o que for aí espiritual. Deus quer você desse jeito aí. Deus não quer você pronto, preparado. Se fosse assim, você não precisaria dele. Concorda comigo? Se fosse para você estar bem, para poder ir para Cristo, você não precisaria de Cristo. Né? Hebreus 12:14 diz assim: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Orar não é apenas pedir bênção, mas pedir que Deus trate nosso caráter. Entendeu aí? Já vem a confirmação logo em seguida. Nossas intenções e nossas atitudes diárias. O exemplo de Salomão, orar com humildade. 1 Reis 3, versículo 9. Salomão, dá ao teu servo um coração cheio de discernimento para governar o teu povo e capaz de distinguir entre o bem e o mal. Pois quem pode governar este teu grande povo? Aqui Salomão ele está pedindo sabedoria e discernimento. Para quê? Para governar o povo de Deus. Que não é uma coisa fácil. Líderes espirituais têm um papel fundamental com o povo de Deus. Quem lidera o povo de Deus aqui nesse mundo, pastores, presbíteros, tem um papel fundamental. E serão cobrados por isso. Tanto pelas coisas boas, pelas coisas não tão boas que fez. Todos nós seremos julgados no tribunal de Deus no final. E o que eu estou levando para Deus? Essa é a pergunta que a gente deve se fazer. Salomão poderia pedir riqueza, poder, vitória sobre os inimigos, mas pediu sabedoria. Sua oração agradou a Deus porque foi humilde e alinhada ao propósito divino. Provérbios 2, versículo 6. Pois o Senhor é quem dá a sabedoria, da sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Quando oramos, pedimos sabedoria ao invés de apenas soluções rápidas. Deus nos prepara para decisões corretas e uma vida santa. Existe um modelo perfeito de oração? Sim. Jesus nos ensinou um modelo, não uma fórmula. É um modelo. Mateus 6, versículo 9 ao 10. Vocês orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Esse modelo revela o quê? Relacionamento, você com o Pai. É um relacionamento direto, é você e Deus. Quando você ora ao Pai Nosso, você está dizendo, Pai Nosso, é o nosso Pai. Você está criando um relacionamento e intimidade com Ele.
Você só vai chamar uma pessoa de pai quando você confia nele. É como uma criança que está brincando no parque. Ela está ali brincando, mas quando a coisa aperta, quando a situação aperta, ela corre para quem? Ela corre para o pai. Assim acontece comigo e com você. Quando estamos enfrentando problemas, lutas, alguma coisa que não provém do Senhor, a gente faz o quê? A gente ora. Senhor, por favor, me ajuda. Você clama ao Senhor, você pede ajuda a quem realmente vai te ajudar, que é Deus. Adoração, santificado seja o teu nome. Você está santificando o nome de Deus. Você está proclamando a santificação de Deus. Você está adorando a Deus, dizendo que dele é o poder, dele é a força, que só dele nós podemos ter o socorro que a gente tanto precisa. Submissão, seja feita a sua vontade. Nós estamos entregando a Deus, Senhor, que a sua vontade seja feita na minha vida e não a minha vontade. Porque a sua vontade é perfeita, a minha é. Ela vai. Mas a vontade de Deus é perfeita, nos tornamos submissos à vontade de Deus. E esse é o ponto-chave, é o ponto crucial da nossa fé. Entregarmos a nossa vida em submissão ao Senhor, para assim Ele agir na nossa vida. Alinhamento com o reino. Oração perfeita não é a mais longa, mas é a mais sincera. Quantas das vezes você aí passou por tribulação, passou por sofrimentos, aos quais você precisou orar, e muitas das vezes só as lágrimas desciam. Quantas vezes? Se no dia de hoje essas lágrimas estão tomando conta da sua vida, tenha certeza que o Espírito Santo está orando por você, com gemidos inexprimíveis que só Ele e o Senhor conhecem. Essa dor vai passar. Esse problema vai passar. Mantenha-se firme, mantenha-se forte, porque o Senhor ouviu as suas orações, transcritas em forma de lágrimas. O Senhor, Ele te ouve. E Ele está aí, do seu lado, assim como Ele está aqui do meu lado, cuidando de mim, me guiando, me ajudando. Nos momentos que eu penso assim, Senhor, não vai dar certo, o Senhor vai lá e fala, calma, eu estou aqui, vai dar certo sim. Quem é o seu Deus? Sou eu. Então se acalme, mantenha-se firme nas obras do Senhor. E mesmo que o mundo pareça estar todo de cabeça para baixo, confie, porque a nossa verdadeira adoração é a nossa confiança no Senhor. A oração é um relacionamento, não é um ritual. O poder da oração está alinhado com a vontade de Deus. Orar de verdade nos conduz à santidade. Salomão nos ensina que pedir sabedoria agrada ao Senhor. Salomão nos ensina que pedir sabedoria agrada ao Senhor. Agrada ao Senhor de uma forma que a gente não entende. Jesus nos deixou um modelo de oração, não uma repetição vazia. Quem ora, muda. Ao outro, talvez, mas principalmente a você. Quem persevera na oração vive uma vida santa e alinhada ao céu. A oração é a chave da conexão com o espiritual. Só assim temos como levar a nossa alma mais perto do nosso Pai. Amém? Vamos orar? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, Senhor. Jesus Cristo nos ensinou a como orar, a como clamar e a como pedir ao Senhor. Pai, que a tua vontade seja soberana na nossa vida. E que a nossa vontade, Pai, esteja alinhada com a tua vontade. Que possamos, Senhor, enfrentar os dias maus juntinhos do Senhor, aprendendo que com o Senhor tudo é possível,
porque tudo é possível aquele que crê, mas que creiamos, Pai, que a tua vontade é soberana em nossas vidas e que assim possamos, Deus, viver dia a dia de acordo com a sua vontade. Nos submetemos, Pai, ao teu poder e ao teu amor e à tua vontade. E pedimos, Pai, que a nossa vontade, os nossos pedidos sejam e estejam alinhados à tua vontade. E aquilo que não é do Senhor, meu Pai, aquilo que é desejo somente da minha carne, que o Senhor retire, que o Senhor afaste, que não seja levado a sério, e tire do nosso pensamento e principalmente, Pai, tire do nosso coração. Por favor, Paizinho, ajuda-nos a sermos melhores para Ti. Hoje eu oro e já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém.